Olá você, começa agora o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa, Canal 3, hoje conversando com o professor Antônio Facchinetti. Professor é presidente do Conselho Administrativo da Associação Alagoana de Ciclismo, é também engenheiro e professor da Universidade Federal de Alagoas. Nós vamos conversar sobre o trânsito na cidade de Maceió, sobre acessibilidade, mobilidade. Professor, muito obrigado por participar do nosso programa. Eu que agradeço, Elias, por estar fazendo parte aqui com vocês para trazer essas novidades para o trânsito de Maceió, para a comunidade de Alagoas. Professor, um levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo, com dados aí do Denatran e também do IBGE, revelam que a frota de carros em Maceió cresceu mais que a média nacional. As nossas vias suportam tantos carros assim? No Brasil todo, as nossas vias já não suportam mais a quantidade de veículos individuais, né? Os veículos privados, eles são o verdadeiro problema do nosso trânsito, do nosso congestionamento, do nosso dia a dia. E é preciso que se mude a mentalidade do cidadão. Nós precisamos muito deixar o carro em casa e aproveito para lembrar que nós estamos prestes a ter o dia 22 de setembro, que é o Dia Mundial Sem Carro. É o dia que as pessoas devem deixar o carro em casa realmente para ir para o trabalho de ônibus com outro colega partilhando um outro veículo e assim reduzir os problemas de congestionamento da nossa cidade. Agora, professor, o curioso é que enquanto nós crescemos 7,7%, a frota paulista cresceu 5,2%. E o curioso, de fato, é que crescemos mais em frota nos estados onde a miséria é muito maior. O que é que aconteceu? Olha, em verdade eu não sei exatamente o porquê disso aí, né? Deve ser com relação às pessoas que têm poder de compra maior estarem comprando mais automóveis. As decisões do presidente Lula, por exemplo, a facilidade, o ingresso de pessoas que estavam numa determinada classe, o acesso a classes sociais mais altas, mais acesso a recursos, mais facilidades de financiamento? Também, isso vem acontecendo no nosso país de uma maneira geral, né? E a redução do IPI, né, implicou bastante nessa aquisição de maior quantidade de veículos privados. Pois é, em 2010 nós já atingimos, ultrapassamos a marca dos 205 mil veículos só na capital alagoana. Não há Fernandes Lima que suporte tudo isso. Não tem como suportar, apenas 3 faixas, eram só 2, passaram para 3 e já tem alguns pontos com 4, questões do ônibus, né, para evitar o congestionamento atrás dos ônibus, e assim mesmo não está tendo condições, né? A gente vê todo dia o congestionamento nas nossas avenidas. Mas existe solução? A solução não é simples, Elias. É preciso um trabalho conjunto de usuários, de gestores públicos, dos arquitetos, dos engenheiros da área de trânsito, fazendo um trabalho conjunto para mudar, inclusive, a mentalidade do cidadão, né? Reeducar o cidadão a ter que deixar o carro em casa. Esse é um fator essencial, deixar o carro em casa e ir para o trabalho de ônibus, com o VLT, com outros meios de transporte, inclusive com a bicicleta. Pois é, VLT e a prefeitura agora acena com a construção, a possibilidade, né, da construção de VLT margeando os canteiros da Avenida Fernandes Lima. Mas aí, como contraproposta, os ônibus não circulariam na Avenida Fernandes Lima. É 6 por meia dúzia? Não. A proposta é boa, né? A dificuldade aí seria levar adiante. Os recursos são bastante grandes para a efetivação e agora a proposta é boa. O transporte VLT ele é muito mais rápido, ele contempla uma maior quantidade de pessoas e, consequentemente, vai cumprir horários, né? Vai melhorar bastante essa situação. Só não sei quando isso vai acontecer. Esse aqui é o problema. Possivelmente não é para a nossa geração. Outras propostas nesse sentido eu espero que tentado caminhar, mas infelizmente esbarram aí na burocracia, na própria falta de recursos que chegam homeopaticamente e termina fazendo com que fases da obra sejam atrasadas e governos que se seguem, que terminam não dando a continuidade. O governo federal vem acenando com o programa de aceleração do crescimento
né, que tem bastante recurso e pode, através dele, conseguirmos esses recursos para a construção do VLT. Também nesses recursos do governo federal, eles agora estão destinando parte desses recursos para a construção de vias, também para a construção de calçadas e ciclovias. Eles estão como que carimbando as verbas públicas nesse sentido, né? Você vai fazer um projeto para melhoramento de uma determinada via, você tem também que melhorar a calçada e a implementação de uma ciclovia. Então, o governo federal tem interesse na construção de ciclovias, tem interesse de melhorar questões de acessibilidade. E a gente sabe como a nossa cidade é precária nas nossas calçadas. Os pedestres eles têm prioridade no trânsito, pela lei, pelo Código de Trânsito Nacional. Mas os nossos gestores não veem dessa forma. Qualquer buraco que exista na rua, logo a prefeitura vai lá e conserta aquele buraco. O DENIT, o DR vai lá e conserta os buracos. Ninguém faz nada por nossas calçadas. Esse é um grande problema que a gente precisa também trabalhar. Pois é, a calçada ela tem sido utilizada inclusive como uma barreira, né, de proteção contra enchentes, por exemplo. Nós temos vias que têm problemas seríssimos com a drenagem, com obras pluviais, que façam com que toda essa água de chuva, a impermeabilização permite isso, a água não vai adentrar o solo, vai ter que correr, e infelizmente corre pela via também. Esse é outro dificultador. Outro dificultador bastante grande, Elias, inclusive porque com os recapeamentos sucessivos, né, o nível do pavimento sobe e o nível da calçada fica praticamente até mais baixo do que o nível do pavimento, né? E a quantidade de água que poderia transitar ao longo do pavimento também reduz, né? A gente pode citar algumas avenidas assim, né? Gustavo Paiva, por exemplo. Gustavo Paiva, aqui no centro de Maceió, a João Pessoa, ela está mais alta do que a calçada. Qualquer um pode chegar lá e ver tranquilamente isso. O eixo da via está mais alto que a calçada. Nos bordos não, porque eles fazem o abolamento e deixam o local da sarjeta, né? Evidentemente, é o único espaço que fica sobrando para passar a água, que é só o localzinho da sarjeta. Não tem condições de atender a quantidade de água que cai na nossa... Criou-se a ideia de que todo mundo tem que ter um carro. Então, na mesma família, o marido tem um, a mulher tem um outro, o filho tem um outro, e a filha vai passar no vestibular esse ano e vai ganhar um outro também. Essa cultura não está equivocada? Está bastante equivocada, é preciso mudar essa mentalidade. Nós temos que trabalhar em cima do transporte coletivo, em cima de um transporte, se quer um transporte individual, que seja a bicicleta. Mas o transporte de veículo ele ocupa muito espaço. Na realidade, existem já trabalhos de alguns arquitetos que dizem que os veículos estão privatizando os nossos espaços, que são públicos, os espaços públicos, né? Eles ocupam toda parte. Os estacionamentos, você pode olhar, os estacionamentos de shopping center, estacionamento do Hiper Bom Preço, estacionamento desses locais de comerciais, não é? Muitas vezes são maiores do que o próprio empreendimento. E estacionamentos verticais inexistem ainda, nem comercialmente, nem por parte da administração pública. Na verdade, o problema não é o estacionamento vertical, não é a questão só de ocupar essas áreas, é a questão de reduzir esses espaços, né? Nós estamos privatizando os espaços públicos. Os carros, quando não tem onde estacionar, eles vão estacionar onde? Nas ruas. E não tem mais espaço para estacionar nas ruas. Já estão todas congestionadas, todas cheias de veículos. Professor, nós temos aí a construção de viadutos, de passagens de nível, faixas exclusivas para ônibus, nem sempre respeitadas nem por ônibus e nem pelos demais veículos. Essas medidas, de certa forma, ajudam de fato ou são apenas paliativos? Olha, se não forem feitas de forma conjunta, de um programa maior de planejamento, elas apenas ajudam, mas não resolvem, né? Nós estamos vendo algumas ações feitas em Maceió pela Prefeitura que propiciam melhorias no trânsito, mas não de longo prazo, de curtíssimo prazo. De curtíssimo prazo. De curtíssimo prazo. Em pouco tempo vai dar problema. Nós temos aí o viaduto Ibigato, o congestionamento em cima dele, a necessidade de construção de viadutos em outras áreas da cidade. Não se resolve só com viaduto. Apenas viaduto não resolve.
tem que ter um planejamento muito maior, juntar até ideias novas, que essas ideias clássicas, que são justamente a utilização de viadutos, a utilização de rotatórias, de outros elementos, inclusive instalações semaforizadas programadas, todas elas, em conjunto, hoje já não estão mais resolvendo os nossos problemas de trânsito. É preciso, realmente, reduzir a quantidade de veículos. Muito bem, nós estamos aqui conversando com o professor Antônio Facchinetti, ele é professor da Universidade Federal de Alagoas. Nós vamos a um breve intervalo e em seguida nós vamos conversar sobre um projeto. É um projeto de iniciativa da vereadora Fátima Santiago, da Câmara de Maceió, e que tem como objetivo trabalhar a questão da ciclovia, espaços de ciclovia, para que a gente possa implementar um transporte que é saudável, barato, acessível. O Pauta Especial volta já.